uma escritora amazonense vai lançar o seu livro na Bienal do Livro em São Paulo. O livro do Milagre, Você é Capaz, será lançado no mês de julho, no maior evento da América Latina. Ela está conosco para falar sobre essa novidade. Não é simplesmente uma novidade, é algo muito diferente e tem várias referências para o nosso estado. Boa noite, Milena de Castro. Boa noite, Mário Célio. Boa noite a todos os ouvintes da Onda Digital. Olha, nós aqui do Noite Adentro temos acompanhado várias entrevistas que você já tem concedido a respeito acerca desse tema maravilhoso, mas eu quero fazer diferente aqui. Afinal de contas, a gente ter uma pessoa que é cantora, que é musicista, que é escritora, que é repórter, jornalista, traz um orgulho tão grande. Quando começou essa trajetória toda, Milena? A parte da música começou em 92, foi o primeiro festival, né? Dia desse. Só que eu só tenho 25. Pois é. É a brincadeira que eu faço sempre com os amigos jornalistas, né? Uhum. Então, em 1992, eu faço a participação em primeiro festival de música, ganho o terceiro lugar, um festival estudantil, como havia muito, estava fervendo em toda Manaus os festivais estudantis, havia muito incentivo para as escolas fazerem tanto festivais estudantis quanto festivais de dança. A cultura fervia, né? Isso é a grande verdade. Exato. E de lá para cá, continuei, em 95 ganhei festival estudantil também, fui coordenadora de festival, criei festivais, né, na cidade, coordenei alguns festivais, ajudei em outros, como o primeiro festival de MPB do Amazonas, em 2000, criei o Cefest, idealizei ele de toda a trajetória do festival e tudo mais, que é a antiga escola técnica, Uhum. que hoje é o IFAM, né? Os etifanos, então, né, como chamavam na época, né? Ainda tem muito orgulho. A gente chama eu sou etifana, né? Eu sou da época da Etifan, não sou da época do Cefet. Na época que eu fiz o festival de música da escola técnica, do Cefest, eu já estava na faculdade, estava fazendo a faculdade de comunicação, né? Já tinha saído da área de engenharia civil, que eu mudei da área de exatas para a área de humanas. Exato. E a música te levou longe. E é engraçado, né? Porque assim, eu fui fazer comunicação para me comunicar melhor para o trabalho que eu fazia com a minha banda. Então eu fui para cair na comunicação. Eu já gostava de comunicação porque eu gostava muito de escrever e eu tinha medo da gramática. Aí eu disse, como é que eu vou fazer comunicação? Eu tenho medo de gramática. Mas eu amava escrever. Então eu lembro que tinha um professor na 6ª série do ensino ginasial que dizia bem assim, você pode fazer tudo, mas você tem que ser jornalista. E eu digo, mas professor, por quê? Porque você escreve muito bem, você tem uma redação muito boa. Isso na 6ª série. E aí fiquei com aquilo na cabeça, fui fazer primeiro para civil, né? Fiz edificações, e aí ia me levar para a área de engenharia civil ou para arquitetura, no menos provável seria a arquitetura ou engenharia civil. E acabei trocando totalmente de curso, indo para a comunicação social. E pronto, e começou o trabalho na área de comunicação e começou a pesar muito, né? Então fiquei mais na parte do jornalismo do que na parte da música. E o livro, né? Esse livro, ele surgiu de uma forma muito maravilhosa no ano passado, porque a história a qual eu trato no livro é baseada em fatos reais, é a minha história. Pois é, era isso que eu ia dizer, porque eu estava querendo traçar essa trajetória, essa linha do tempo, porque a gente perdeu uma engenheira, possivelmente, uma arquiteta também, mas ganhou uma excelente jornalista, uma grande musicista, e isso tudo faz parte de um contexto da criação, forjou o que é hoje a escritora Milena de Castro. Com certeza, acho que tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso, né? Sempre tem um propósito. E o que aconteceu em 2009 comigo, que é aí a linha do tempo, né? Exato. Apesar do primeiro capítulo eu, inclusive, citar a escola técnica, porque não tem como eu começar um livro sem citar essa trajetória, um pouquinho no primeiro capítulo. Foi um acidente, né? Ao qual eu fraturei a minha coluna cervical, que aí eu viro PCD. E
PCD E é aí eu pessoa com tinha deficiência, né? exatamente, pessoa com deficiência. E aí eu passo a traçar uma trajetória de 3 anos até conseguir me operar. Uma E verdadeira aí, romaria, a né? cada momento, porque é o SUS, né? Então, assim, a cada momento é um momento. E a cada tempo, quanto mais tempo ficar longe a cirurgia, mais debilitada eu ia ficando. Sim. Porque, afinal de contas, eu fraturei a coluna cervical, que é o pescoço. Pois é. A gente sabe de muita gente que, infelizmente, passou por esse tipo de situação e acabou realmente tendo limitações de movimentos, se tornando uma pessoa com deficiência física, né? Em função de um trauma irreversível. Mas, graças a Deus, Deus tinha um outro propósito para você, um outro propósito, né? Exatamente. Hoje, assim, quando eu cheguei no Paraná, porque assim, a minha trajetória é que eu acabei operando no Paraná, eu não operei aqui. Eu fui de TFD, que é tratamento fora do domicílio, Sim. e fui operada lá no Paraná. E assim, a gente não sabia. Eu cheguei no Paraná, eu descobri que o aeroporto de Curitiba não é em Curitiba. Ah, não? É em São José dos Pinhais. Não, é uma cidade do lado. É São José dos Pinhais. A capa desse livro que vocês têm aí, Sim. essa capa, ela foi uma arte, que eu ganhei esse quadro da Rosa dos Anjos. Sim. A Rosa dos Anjos é uma artista nossa, maravilhosa, da terra, que simplesmente fez a maioria das esculturas que existem no Paraná. E para quem não sabe quem é Rosa dos Anjos, muita gente tem foto numa escultura dela aqui em Manaus e não sabe que é dela, que é aquela onça ali do Sigis. Sim, olha só. Fora as máscaras ali da Avenida do Samba, na Lourdes Cordovil, para quem vai tomar a Avenida do Samba, ali na Lourdes Cordovil, aquelas máscaras são esculturas dela. Maravilha. Ela faz a árvore de Natal da Cidade Nova e tudo mais. Então a Rosa fez essa escultura, fez essa capa para mim, Olha, que é de uma escultura, é uma escultura dela lá em São José dos Pinhais, fica no Parque Municipal de São José dos Pinhais. Porque eu sempre disse que essas ninféias marcavam o meu renascimento. Sim. Porque eu nasci em Manaus e renasci no Paraná. Olha só, que história bacana. E aí, por isso, a capa não é por acaso, né? E ela está sendo super elogiada. Eu estou recebendo elogios. Olha, hoje eu recebi elogios de uma crítica literária de Mogi das Cruzes. Já recebi elogios do pessoal do Nordeste, pessoal do Sul do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Assim, está chegando coisas assim para mim que tomou uma proporção que eu não imaginava. Eu agradeço muito a todos eles que estão fazendo isso, porque, graças a Deus, está sendo muito bem aceito o livro. O livro vai ser realmente lançado na Bienal. Eu não tenho nem o livro na minha mão, para você ter uma ideia. Eu vou receber ele no dia 6, quando eu chego, quando eu desembarco. Se Deus permitir eu desembarcar em São Paulo no dia 6, eu recebo o livro lá. No dia 7, a gente vai estar lançando a Bienal no stand da Sportes. No dia 8, no stand da The Books. São 2 editoras enormes, grandes, né? São editoras que têm renome internacional. No dia 9, nós estaremos dentro da livraria da Vila, dentro do shopping Expo Center Norte, que fica em São Paulo também. Então, a gente tem 3 dias de lançamento e no 4º dia tem uma palestra que está se definindo. Sim. Que eu vou palestrar sobre o livro, inclusive. Então, está se definido o local e eu não repassei para a imprensa porque a gente ainda está com esse local a ser definido. Perfeito. Do prelo até o público, até essa ampla divulgação, em um grande espaço, a participação da editora Iluminari tornando uma ideia realidade. Como se deu na sua vida isso? A editora, ela é uma editora do sul do país, ela tem uma filial na Argentina. O primeiro convite não foi para ir para a Bienal, o primeiro convite se deu para ir no final deste ano para a Argentina, para Buenos Aires, porque até então eles achavam que eu deveria fazer logo a tradução do livro para fazer lá em Buenos Aires. E aí aí eles falam, vamos fazer a tradução em outubro e a gente lança em Buenos Aires. Eu disse, não, vamos fazer a tradução agora. A gente vai lançar simultaneamente em português e espanhol.
E a gente fez a tradução do livro e em dezembro estava tudo certo, de ir para Buenos Aires. O livro do milagre, Você é Capaz, também se tornou El Libro del Milagro, Usted es Capaz. Exatamente. Então, assim, a gente tinha esse convite para a Argentina, e aí uma semana depois, Milena, você não vai acreditar, porque assim, para estar dentro da Bienal, o autor da obra, ele paga em média para estar 2 horas em um estande, uma média de 3 a 5 mil reais. Uhum. E aí ela disse bem assim, a Rosana, ela disse assim, Milena, nós fomos convidados para estar na Bienal. Meu Deus do céu, que pela maravilha. editora Escortece, que tem 40 anos de edição, e ela é uma editora internacional. Inclusive, ela é a editora que fez a associação que se chama Rebra, que é uma associação que é uma rede de escritoras de mulheres, né? Mulheres escritoras do Brasil, brasileiras, rede de escritoras brasileiras. E ela é muito importante, assim, tal, e ela gostou da sua história e ela te quer no stand dela. Então, o stand da Escortece é um stand que está sendo patrocinado por quem? Pela Canon. Aí eu disse assim, não, é Deus. Você usou vários, você gastou muito dinheiro comprando equipamento, né? Pois é, a editora não sabia que eu era fotógrafa de luz. Você tá brincando, né? Porque foi só depois que eu recebi a foto do projeto do stand, que eu decidi assim, vem cá, e a Canon tem o que aqui? Ah, não, é que a Canon tá patrocinando a editora. Gente, eu sou fotógrafa, a minha máquina era Canon. Tu não tá entendendo. Meu equipamento todo de fotografia sempre foi Canon. Então, assim, foi uma grande coincidência, né? Eu não acredito em coincidência, eu acredito muito em Deus, eu acho que foi ele que direcionou mesmo. E a editora The Books vai estar no dia seguinte, que também gostou do livro, e inclusive a The Books, ela disse bem assim, não, eu quero o livro dela, traz pra cá. A gente vai ficar vendendo esse livro em todo momento que estiver tendo a Bienal. Então, meu livro vai ficar à venda lá. Já nas demais lugares, não. Eu vou estar naquele momento vai ter a venda comigo lá, fotografando os livros, conversando próximo do público, e já na editora The Books, não, ela vai ficar vendendo. Também nós vamos lançar mundialmente ele pela Amazon em formato de e-book. Pois é, a Amazon Internacional também vai lançar no formato e-book. Agora sim, da estrutura, a gente vê essa capa maravilhosa, mas tem muito mais a falar sobre a estrutura desse livro. Quem é que faz o prefácio? Dr. Roberto Braga, nosso presidente da Academia Amazonense de Letras, e que também tem toda uma história dele, né? Porque no período que eu consegui a cirurgia, quem conseguiu a cirurgia para mim foi ele. Foi ele que disse, não, você não está conseguindo assim. Porque assim, eu passei muito tempo na fila e vencia. Quem se opera pelo SUS sabe o quanto a gente pena com exames que ficam vencidos, né? Porque você vai fazer os exames e aqueles exames são risco cirúrgico, ou então precisa de vários exame de sangue, exame de um monte de coisa. E aí vence um, aí acaba tudo, porque tu tem que refazer tudo de novo e vai vencendo um atrás do outro. E aí o Dr. Roberto Braga, quando ele soube que eu estava muito doente, ele entrou em contato comigo e perguntou o que está acontecendo, o que você precisa. Ele, o Dr. Wilson Alecrim, na época, conversou comigo e disse bem assim, Milena, você pega o teu laudo médico e lê para mim. Aí eu li o laudo médico, aí ele disse bem assim, quanto tempo você está na cadeira de rodas? Aí eu disse, eu não estou na cadeira de rodas. Leia de novo o seu laudo médico. Aí li de novo. Não, o seu laudo médico é de uma pessoa que está paraplégica. Aí eu disse, não, doutor, nem se preocupa com isso, todo mundo fala isso para mim. Inclusive, no momento que eu fiz essa ressonância, as pessoas saíram correndo de dentro daquele aquário para verificar se eu estava me sentindo bem, porque se eu não ia conseguir me mexer, porque estava apresentando uma pessoa paraplégica ali. E eu estava andando. Então, assim, foi uma cirurgia de alto risco, né?
Não sei o que foi que aconteceu. Eu sempre falo que eu morri e nasci novamente, porque eu fui no céu e voltei só para te dizer que o céu é de verdade. Pois é, de uma experiência quase morte para esse grande sucesso. O livro já é verdadeiramente um grande sucesso por tudo que já está sendo falado acerca dele, pela a rota que vai ter para a divulgação desse livro, principalmente estando na Bienal em São Paulo, e uma revisão especial do Graci Drummond também, né, que participou junto A Graci Drummond, ela me deu de presente a revisão. Olha só. Ela fez a revisão e a gente bateu o livro juntas, e ela assim, não, eu não vou te cobrar, isso daqui vai ajudar muitas pessoas. E o que você tem a falar é muito importante. E ela disse que não iria me cobrar, e assim, eu só ganhei presentes com esse livro. É isso que eu acho mais interessante. Então tá moleza para ir para São Paulo agora, hein? Para se apresentar nessa Bienal. Tá tranquilo? Tá tudo certinho? Como é que estão os apoiadores? Tem muita gente a agradecer também, né? Tem. Secretaria de Estado de Cultura, né? O Apolo me apoiou com isso. Nós recebemos parte dos valores da SEC, né? Uhum. Outra parte, a Samel, a rede Samel, ela está apoiando também. O Alano Guedes, que é do UFC, né, mesmo estando lá nos Estados Unidos, está apoiando, inclusive está o tempo todo dizendo que você tem que trazer o livro para cá. Eu tá, calma, visto eu já tenho, eu preciso de um patrocínio para ir. E aí a RIFES Academia de Música, a própria Rosa dos Anjos, e a de Castro Comunicação e Eventos, né, porque a gente é uma equipe, é a minha empresa, mas nós somos uma equipe. E deu todo esse apoio na parte de assessoria, no material. Eu tenho que agradecer meu filho, porque a foto que vai na contracapa Marcos é Vinícius dele. de Castro. Exatamente, foi ele que fez a foto que está na contracapa do livro, e que é a foto de divulgação que vocês estão vendo o tempo todo. Eu estou mandando sempre ela, porque a foto está dentro do livro, então fica mais ok, né, é uma marca, já está registrado isso. Então, assim, e a gente até falou bem assim, olha, eu não tenho uma foto legal, porque, assim, eu sou fotógrafa, então eu não gosto de ser fotografada. Aí disse, olha, tem uma foto aqui que meu filho fez dentro de casa. Aí ela disse, tá linda, porque tem tudo a ver com a sua capa, é uma capa leve, e essa foto tá bem tranquila dentro de casa, em paz. Então ficou bem. Perfeito. Ficou tudo leve. E o mais interessante, Maricélio, deixa eu só te falar uma coisa. Quando a gente fala de livro baseado em fatos reais, muitas pessoas pensam que tem um texto pesado, que tem um texto assim que ir para baixo, que vai deixar down. Não, gente. Muito pelo contrário, eu fiz questão de fazer esse livro com um texto leve, para cima. Você vai rir muito, porque eu sempre falo para todo mundo, quando o pessoal fala bem assim, até PCD, não, eu sou uma heroína, porque eu sou a irmã do Wolverine, sou a irmã mais nova dele. Ele tem adamante, eu tenho titânio. Olha só, na C5 e C6, né? A C5 e C6, que são as vértebras, estourou o disco, né? Então entra um Kenji, que é a prótese, né? 2 parafusos e uma placa segurando o pescoço. Muito bem, olha, Milena, o tempo é exíguo, obrigado mesmo. A gente sabe que outras informações ou comunicação com você pela de castrocomunicação@gmail.com, 981-137191, 984376322. Parabéns é pouco para dizer o quanto você merece, está sendo recompensada por tudo, né? Se é que existe essa coisa. Na realidade, você está sendo um instrumento e vai auxiliar muitas pessoas. Obrigado pela entrevista aqui pra gente. Continuamos à disposição, Milena. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. A gente vai de intervalo e volta já.